Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje falamos sobre violência no namoro com a pedopsiquiatra Cátia Almeida. Não perca também a meditação das leituras deste domingo com a irmã Maria do Carmo, das Pias Discípulas do Divino Mestre. Começamos com música e o tema Caminhos para a Vida, do Sal da Terra. A nascer, a crescer e a morrer, e em cada chegada uma partida, mas importa que em cada acontecer haja sempre um caminho para a vida. Há nos olhos do outro uma promessa, cada homem é uma mão estendida. É preciso que nada nos impeça de aí ver um caminho para a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Ao olhar sereno de quem ama, ao fim das intrigas decididas, há em toda final uma só esperança de trilhar o caminho para a vida. Somos jovens do hoje e do amanhã, testemunhas no mundo em mudança. Levamos Jesus no coração e nas mãos a bandeira da esperança. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Diz-nos o Papa Francisco: a família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito. Ninguém deseja viver um namoro violento, nem ver os seus filhos num. Hoje, a pedopsiquiatra Cátia Almeida e formadora do projeto Protege o Teu Coração fala connosco sobre isto. Como podemos prevenir e combater a violência nas relações? E então, como é que vê este fenómeno da violência no namoro e como é que se pode prevenir, preparar os jovens para não serem abusadores, para não provocarem violência aos seus namorados ou às suas namoradas e o contrário, não serem vítimas também? Como é que se pode ajudar os jovens neste? Antes de chegarmos ao namoro, temos outro tipo de relações que habitualmente quando nós nascemos, crescemos, não começamos logo a namorar, não é? Portanto, há um conjunto de outras relações que é suposto nós aprendermos a ter e essas relações interpessoais preparam depois para uma relação de amor exclusivo. E o que é que eu dou conta? Que já em relações de amizade, já em relações até intrafamiliares, a relação com os irmãos, a relação até com os pais, com os pais e as mães, não são relações de confiança, não são relações onde as crianças e os adolescentes estejam a treinar a empatia. A violência no namoro tem esta base, que é a pessoa querer-se a si, querer dominar. Não é uma relação violenta, é uma relação onde não há confiança. Além da empatia, não há confiança.
e portanto há necessidade de dominar. E eu ia mais atrás, e também da minha experiência clínica é isto que eu vejo. Habitualmente, quem domina é quem é muito inseguro, é quem traz muitas carências por detrás, e portanto tem que ser pela força, tem que ser pela usurpação do outro, tem que ser pela humilhação do outro, que consegue sentir-se bem consigo próprio, não é? Prevenção mais primária, precocíssima, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, que é a premissa da autoestima. Quem se ama a si próprio, na medida devida, é capaz de se respeitar e de se dar ao respeito, quer dizer, de não se permitir algumas atitudes para com os outros, não é? Quem não sabe o próprio valor e quem não desenvolve uma boa autoestima não vai desenvolver capacidades, competências de assertividade, por exemplo, que são as necessárias para vencer as pressões. As pressões é qualquer influência que te faz decidir algo contrário àquilo que tu pensas, ou que tu acreditas, ou que tu desejavas para ti. Eu queria juntar aqui um outro fator, que é o grosso do que eu vejo na clínica, porque também, vamos lá, o que chega às consultas de pedopsiquiatria é o lado mau, não é? São adolescentes, são crianças que têm referências parentais também muito frágeis ou muito violentas. E, portanto, eu diria, uma prevenção para violência no namoro é ter figuras parentais que são securizantes, que são assertivas, que são carinhosas, que são próximas. Outro aspecto da prevenção precocíssima tem a ver com a relação com os pais. Há, às vezes, miúdas que me dizem desfeitas, a chorar, porque ele não me deixa ir a lado nenhum, tem que estar sempre a controlar com o telemóvel, porque, por exemplo, tem trabalhos de grupo, e se ele sabe que no trabalho de grupo há lá outros rapazes, já não me deixa fazer o trabalho de grupo. E se eu cheguei a casa e não lhe mandei logo uma mensagem, e portanto começamos já aqui com questões de posse e de domínio, e até de humilhação, de não poder falar com ninguém, e eu digo, então, mas essa pessoa não é para ti, quer dizer, isso é uma prisão, mas tu gostas dele? E a resposta costuma ser, ele diz-me que eu sou bonita, coisas assim muito pueris, muito simples, como? Então, mas isso chega, são coisas tão de quem tem, primeiro, uma autoestima tão em baixo, tão pouco estruturada, e segundo, de quem não tem os afetos, não tem esse patamar de carinho, de segurança em casa, e portanto, ao primeiro que lhe diz tu és bonita, eu entrego-me a este. E às vezes de uma maneira logo sexual, porque ele assim o pede, e depois choro-me e eu pergunto-lhes, então, mas tu querias isto? Eu não, mas ele insistiu, até porque é que não disseste que não? Porque ele depois disse que ia ter com a minha amiga não sei quantos. Porque ele preocupa-se comigo, quer dizer, que me faz pensar, alguém que está constantemente a controlar com mensagens, até isto é confundido com preocupa-se comigo. Até o controlo é confundido com carinho e com preocupação. E, portanto, o que é que faltou lá atrás, quer dizer? Foi falando aqui de alguns exemplos penso que da sua clínica. Nas suas consultas, no acompanhamento destes jovens, destas crianças, presumo que sejam mais jovens, têm consciência de que este tipo de controle, por exemplo, pelo telefone, não é normal, não é desejável, ou acham que, pronto, faz parte e que é assim e... É a geração atual, eu acho que perdeu muito das referências da normalidade e tem isto como, é óbvio que sim, é óbvio que ele tem que ter as minhas passwords. Claro, ele é o meu namorado, tem direito a isso. Não acham sequer estranho, nem sequer põem em questão que isto não seja uma relação de namoro. E agora junto também, eu acho que também tem muita influência nesta percepção que eles têm do que é um namoro, do que é razoável no namoro, para além dos modelos familiares, sem dúvida, mas também acho que tem muita influência os modelos de namoro que passam nas séries, nos filmes e, vamos lá, na pornografia, tem que falar disto, sem dúvida. Os miúdos estão habituados cada vez mais. A pornografia chega às crianças e aos adolescentes mais cedo e nós estamos a falar de miúdos de 8, 9 anos que consomem pornografia e depois vai sendo um crescendo de exploração dos conteúdos e a pornografia é extremamente violenta, que passa muito também pela violência, pelo uso do outro, pela manipulação do outro, por magoar o outro mesmo fisicamente. Dou-me conta que os miúdos, não raro, nunca perguntaram aos pais o que é que achavam daquela relação e os pais também nunca ousaram dizer, apesar de a sós me virem dizer, eu não gosto nada daquele rapaz, porque não sei o que, então, mas já lhe disse. Não, porque ela depois vira-se contra mim. Não... Então, pronto, vamos falar sobre isto. Os pais calam-se. Apesar de não acharem razoável, dizem, doutora, mas eu olho para as amigas dela, é igual?
quando não temos pais capazes de defender. Então, se eu vejo a minha filha a caminhar para o precipício, então eu não me vou meter. Claro que eu me vou meter. Mas nesta situação em que os pais não têm esta relação de confiança ainda criada com os seus filhos, com a filha, com o filho, ainda é possível fazer alguma coisa, ou seja, devem dizer. Claro que sim. Os miúdos muitas vezes acham que os pais não têm opinião. E os pais têm opinião, só que não aderam. Têm opinião e essa opinião, a ser sabida, seria um bom travão, um bom filtro, um bom critério. Claro que sabemos que os adolescentes são impulsivos e que muitas vezes nem sequer a coisa chega à consciência. Aquilo é um impulso. Mas, às vezes, o facto de a vozinha da mãe, a vozinha do pai estar lá na cabeça, no momento em que está um grupo inteiro a dizer se fôssemos fazer isto, se fôssemos fazer aquilo, e vem a vozinha, e isso pode travar o comportamento. Na adolescência, por ação das hormonas sexuais, há uma transformação tão grande dos circuitos cerebrais, eu costumo dizer aos pais, é a vossa segunda oportunidade, a vida dá-vos uma segunda oportunidade para reconstruir relações de confiança, uma outra capacidade de diálogo com os vossos filhos e uma proximidade. Para isto é preciso tempo, mas os adolescentes precisam muito, muito de acompanhamento. E acompanhamento frequente. Claro que o que eles não querem é que se note que eles precisam de acompanhamento. Claro. Ser muito subtis. Mas eles querem-nos lá perto. Há que perder o medo e há que falar. E às vezes, quando não sabemos o que dizer, conte-lhe eu digo-lhe isto muitas vezes, conte a sua história também, a sua história pessoal, fale do namoro que tenha tido e que não tenha corrido bem, diga-lhe o que pensavam os seus pais sobre isto, de forma mais testemunhal, porque não é preciso cá estar com grandes teorias e eu não tenho da vida. É uma maneira mais acertada ou mais correta, mais ajustada de dizer. O estilo de comunicação adolescente é o estilo socrático, é o estilo de fazer perguntas, de fazer o adolescente descobrir as próprias respostas, porque tudo o que vier de nós é sentido como agressivo. Lá estás tu outra vez a mandar na minha vida. No fundo, nós temos que fazer o adolescente sentir-se desconfortável na posição em que está. Fazê-lo pensar. Dizermos-lhe nós o que é que pensamos. E com clareza. Os adolescentes regem-se muito pela dimensão emocional. E, portanto, ela sente-se bem com ele. Como é que tu lhe dizes que ela vai ser a perdição? Ela sente-se. E, portanto, o que tu lhe podes dizer, quanto muito, é que te preocupa este rapaz por causa disto, mas que confias no discernimento dela e que sempre que ela quiser vir falar alguma coisa, perguntar-te alguma coisa, tu estás aqui para ela. Agora, se o adolescente sente o mínimo de crítica que seja, fecha-se, acabou, perdeu-se por ali. E isto é muito difícil para os pais. Não julgarem, não criticarem. E, em última instância, o que nós vamos dizer é: olha, filha, não concordo e enquanto estiveres aqui em casa, eu não permito que ele venha cá. Se nós tivermos que dizer isto, se acharmos que a coisa é mal, ela tem que saber o que é que nós pensamos sobre a coisa. Mesmo que, se calhar, se eu lá não estiver em casa, ela me meta lá. Mas, pelo menos, sabe o que nós pensamos. Vai haver muitas vezes em que nós vamos ter que ver os miúdos a fazer os próprios erros, a cair e termos que estar lá para os levantar. E o nosso papel, muitas vezes, é nessa altura, de estar lá como refúgio e não estar lá como, vês, eu dizia-te e tu não quiseste ouvir. Não, nessa altura não é o momento da crítica. E se nós, à partida, sabemos que os meus pais vão ter, na altura em que eu cair, vão ter uma atitude de crítica, de punição, de castigar, de dizer eu bem te avisei, então eu vou super envergonhada tentar esconder ao máximo isto e não lhe vou contar. Agora, eu estou aqui e decidas o que decidires, eu estou aqui. E esta incondicionalidade da proteção, da segurança do pai e da mãe, tem que estar. Como te amo, Jesus, dom do Pai. Continuamos com o tema Filhos do Amor e da Paz, do Padre João Paulo Vaz. Depois da música, acompanhamos a irmã Maria do Carmo, das Pias Discípulas do Divino Mestre, na meditação do 6º domingo de Páscoa. Que eu sou e me mostres o caminho para viver. Que paz é essa que eu vivo aqui, quando sinto o teu calor por sobre mim? Que vida é
paz me inunda e cresce. És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro. És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro de viver e ser filho do amor e da paz. E não te canses, Jesus, meu amigo, de me procurar em tudo que eu sou. Molda sempre o meu ser. Quem sou, Senhor, para que tu venhas e me inundes eternamente da tua paz? E a quem mais poderei eu buscar? Tudo o que me faz viver. És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro. És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro de viver e ser filho do amor e da paz. Como Maria, as famílias são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes e a guardar e a meditar no coração as maravilhas de Deus. Meditar a palavra com a irmã Maria do Carmo. Com toda a Igreja, celebramos hoje o 6º domingo da Páscoa. Continuamos assim a caminhar com Jesus ressuscitado e encaminhamo-nos também para a conclusão do tempo pascal. No Evangelho de hoje, Jesus diz aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No final do Evangelho, reafirma mais uma vez: Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Se pensarmos um bocadinho nestas palavras de Jesus, compreendemos que toda a vida do cristão gira em torno do amor. O amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo é que nos permite guardar os seus mandamentos. Nós, por nós próprios, como sabemos, não somos capazes de nada, mas o amor de Deus é que nos torna capazes de coisas tão grandes. Guardar os seus mandamentos quer dizer cumpri-los, realizá-los, pô-los em prática. Só o amor nos permite aceitar, acolher estes desafios, e isto é a prova da nossa parte que amamos Jesus. A beleza desta resposta está nisto, como ele afirma: E quem me ama será amado por meu Pai. Portanto, se nós manifestamos o nosso amor a Jesus no cumprimento dos seus mandamentos, o Pai demonstra também para conosco o seu amor infinito. E Jesus também nos ama e manifesta-se a cada um de nós. O amor é recíproco.
Deus, amor, dá-se gratuitamente e pede, ao mesmo tempo, uma resposta amorosa, igualmente gratuita e sem medida. Esta é a grandeza da nossa vocação cristã. Jesus promete ainda aos seus discípulos que vai pedir ao Pai que lhes dê outro Paráclito para estar sempre com eles. Paráclito quer dizer defensor, alguém que nos defende nas dificuldades. Este defensor é o Espírito Santo. Jesus regressa ao Pai e deixa-nos entregues ao Espírito Santo. Jesus garante esta presença na vida dos discípulos, porque eles já não o terão mais. Jesus foi glorificado e agora o seu lugar é junto do Pai. Agora, quem permanece junto dos discípulos é o Espírito Santo. Ele que é a vida e está em cada um de modo especial. Se escutarmos este Evangelho com atenção, percebemos que Jesus fala com os seus discípulos em tom de despedida e por isso é um discurso de grande intimidade entre eles. O mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Só quem andou com Jesus é que percebe esta linguagem. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Esta ligação e esta união só acontece com quem se conhece. Por isso é possível a todo discípulo de Jesus criar esta união. Como diz São Pedro na segunda leitura, venerai Cristo em vossos corações, prontos a responder a quem quer que seja sobre a razão da vossa esperança. Este é o desafio que a Palavra de Deus nos lança hoje e sempre. Sejamos corajosos e verdadeiros missionários do amor de Deus por nós. A nossa felicidade está em sermos os filhos muito amados de Deus. Poderíamos ter maior graça? Que Deus derrame as suas bênçãos a quantos o procuram de coração sincero e a todas as pessoas de boa vontade. E assim chegamos ao fim deste Caminho de Emaús com o tema És a Minha Vida. Esperamos que tenha gostado de estar connosco. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast, basta procurar por Caminho de Emaús.
E assim nos despedimos. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. Até lá, tenham uma ótima semana. Nós cremos em ti, filhos ao